Fala, meus queridos. Quase meditei aqui, Vitão. Ótima terça-feira para todo mundo. Hoje o papo vai ser muito bom, cara. É aquele assunto que a gente costuma dizer o seguinte, né? Que pra galera de Web3 falta um pouco de Web2 e pra galera de Web2 falta um pouco de Web3. Aquele famoso 2.5, ou a ponte entre os dois mundos, ou habilidades que em Web3 é importante você ter, não tem jeito, e que a gente vê que muitos projetos grandes acabam falhando, né? Tava até pensando nisso esses dias, como os projetos Web3 que são nativos, ou seja, a galera que vem do Bitcoin, a galera que vem de NFTs, que vem de buildar 100% em Web3, como em algum momento os projetos mais relevantes começaram a trazer pessoas de Web2. Você pega uma Yuga Labs da vida, por exemplo, trazendo o cara do mercado tradicional ali para ajudar a desenvolver o game, o Other Side, o metaverso ali. E os projetos que nascem em Web3, mas tem uma galera que já teve experiência em Web2 por trás, para mim eu vejo uma relação mais clara. É óbvio que não é preto no branco, tem exceções, enfim, mas eu vejo uma relação mais clara de o negócio conseguir tracionar muito melhor, muito mais facilmente. Um exemplo aqui do próprio Brasil, você pega o pessoal das Aros ali, do Guilherme Betanin, cara, um projeto full Web3 de DeFi, mas que tá tracionando super bem. Por quê? Porque os caras já tinham negócios em Web2, já souberam crescer, já souberam tracionar, já sabem o que fazer, já tem o caminho das pedras, né, de negócios mesmo, né, de como levar como um negócio. E é o que a gente fala, para muito projeto de Web3 falta um toque de Web2, e para muito projeto Web2 falta um pouco de cultura, mentalidade, entender essa mudança e as ferramentas de Web3 para poder impulsionar, né, resultado, comunidades, enfim. Então, o assunto hoje, muito bom. Até convidei aqui o Andrezão para subir já. Não sei se ele recebeu o convite. Deixa eu só mandar mais uma vez para ter certeza. Espero que o Twitter hoje também não esteja dando aquela rugada básica na gente. Ontem foi complicadíssimo. Tava travando aí para todo mundo. Mas é isso. Vamos lá. Espero que não trave aí. Quem puder retweetar, guys, tá aqui em cima. Deixei pinado. Vai ajudar bastante. Antes de dar bom dia pro André, fala aí, Vitão. Como é que você tá, meu querido? Bom dia, meus queridos. Café 184. Olha que coisa linda. Já estamos quase no 200. Feliz demais de estar conversando com o Andrezão aqui. O André, cara, teve um dos melhores cafés aqui, que foi o primeiro que ele fez ali. Então agora acho que a gente consegue ter mais aprofundado essa conversa de neuromarketing. Acho que vai ser legal isso também. Show demais. O último café que o André veio com a gente deve ter umas 3 semanas, mais ou menos. Foi quando ele fez ali com a gente, se tornou um dos melhores dos últimos tempos. Então, expectativa altíssima para hoje, hein, André? E aí, como é que você tá, bro? Porra, que honra, chefe. Se emocionei agora. Bom dia a todo Não, real, mundo, cara, foi beleza? muito foda mesmo. Eu dormi muito mal, cara, porque teve um ataque de mosquito aqui com calor à noite. E aí eu fui até 5h30 acordado. E aí, se qualquer falha humana, por favor, me perdoe. É uma questão de neuromarketing. Às 8 da manhã, depois da derrota dessa noite. Valeu? Bom, fico feliz de todo mundo ter gostado. Eu tenho muita preocupação em tratar do branding, porque é uma coisa que normalmente é reconhecido como marca, como logo, na verdade, só, né? E não é, cara. O branding são todas as experiências que a gente tem com alguma marca na vida a ponto de despertar qualquer tipo de lembrança no momento em que ela é oportuna, né? E isso é difícil construir, mas é muito improvável de se medir, é complicado. Tem até umas discussões aí no mundo do marketing sobre como medir branding ou não, mas efetivamente você não tem como medir aquilo objetivamente. Mas se não fosse tão bom, tão forte, não tinha tanta gente tentando fazer e investindo pesado nisso, mesmo sendo tão complicado, né? A questão do neuromarketing é um tema que envolve sistema límbico, cérebro reptiliano, é um troço meio complicado. Eu vou pular essas histórias, não vou falar sobre isso.
Joga no Google e no YouTube, que tem bastante gente falando a respeito. Mas a ideia é o seguinte, é usar a parte instintiva do nosso cérebro para que a gente possa interagir no mercado, fazer marketing com aquilo, certo? Como que isso começou, cara? Desde que a gente nasceu, porque o neuromarketing trabalha com a parte orgânica da gente. Ela é pré-Web 1, é pré-relações de consumo. O marketing que surgiu depois. Então, esses elementos eles não mudam à medida que a internet se transforma. A gente continua os mesmos, mas os mecanismos de comunicação vão se transformando. Que são esses mesmos aí que a gente está conversando, né? Vamos supor que você está voltando do seu trabalho lá, cansado, um dia inteiro pesado. Aí a sua esposa, com um filhinho recém-nascido em casa, manda um zap. Aqui, traz maisena quando você voltar, tá bom? E aí você vai passar no supermercado na volta de casa, você está de olho numa picanha temperada maravilhosa que você quer fazer no final de semana, né, que tem naquele mercado, você vai pensando naquilo, na cerveja espetacular, e você vai ter que dar uma passada de 5 segundos na gôndola de maisena para poder comprar a maisena que a sua mulher pediu. Cara, naqueles 5 segundinhos ali, você vai olhar a prateleira, descobrir o que é maisena, identificar qual você quer, preço, qual vale a pena. Você toma 1000 decisões, mas você nunca parou para pensar naquilo. É instantâneo. Então, você tem ali, maisena é uma marca, né, gente? É uma marca de amido de milho. Se eu não me engano, é da Unilever. E há outros concorrentes. É uma marca tão bem constituída que dentro da nossa cabeça já existe um códigozinho de coisas, de cores, de elementos que quer dizer maisena. Ou seja, isso já faz parte do nosso inconsciente, que a gente viu aquilo desde pequenininho. Na hora que eu bato o olho, eu vejo lá a maisena, achei, já corro aquele amarelo na gôndola. Já me puxa o olho, eu vou para lá. Nem olho o que tem em volta. Lá do lado, tem uma caixa muito parecida, uma cópia da maisena, por metade do preço, com outro nome. Essa cópia usou elementos do neuromarketing, ou seja, os padrões de cor, de familiaridade que eu tenho com o produto principal e se posicionou automaticamente. Olha, eu sou a mesma coisa, só que pela metade do preço, com a qualidade um pouco pior. Se para mim é tudo a mesma coisa, automaticamente eu bato o olho, já identifico aquilo, pego pelo menor preço e vou embora. Se a maisena tá boa para mim daquele preço, eu levo a maisena não, eu gosto da original. Do lado tem uma outra que é quase igual os desenhos, mas ela é toda preta. A caixa é preta e os escritinhos são dourados. Com uma cena de uma camponesa italiana plantando milho. Aquilo me dá um sentimento de premium tão forte e custa o dobro do preço da maisena normal, que eu bato o olho e falo assim, caraca, não, eu mereço o melhor, eu mereço qualidade, aí eu posso pegar aquela para mim. Cada peça dessa se posiciona de uma maneira diferente ao toque do meu olhar, cara. E tudo isso usa o quê? Os meus instintos sobre como ler as coisas para poder decidir. Isso é a essência do neuromarketing, certo? Isso ganhou bastante corpo quando um cara que chama Martin Lindstrom, ele é dinamarquês, se eu não me engano, ele escreveu um livro que chamava A Lógica do Consumo, que é chato pra cacete de ler, porque é técnico, mas é muito bom. Quem for do setor eu recomendo, quem não for, pega no YouTube. Ele pegou um monte de gente, de tudo quanto é cultura diferente, de lugares do mundo, enfiou esse povo num tubo de ressonância magnética e botou o povo para ver anúncio. Já que a gente não tem como medir o branding, vamos ver o que acontece com o cérebro desse povo quando eles veem a propaganda. Daí surgiu o conceito de neuromarketing e daí surgiu as questões principais de que a gente vai falar hoje. Manda lá, Vitão. Eu já ouvi falar, e você me fala se eu tô certo ou não, viu, Andrezão? Pô, primeiro que esse exemplo da maisena eu achei bem legal. E é bem verdade, cara. É muito engraçado É isso. O instantâneo, né, tempo cara? todo acontece. Não. E às vezes, eu sou muito de embalagem, cara. Isso é bizarro. Por exemplo, eu fui comprar azeite. Azeite, você tem 3 azeites. Você tem o Galo, que todo mundo, assim, você tem outros azeites também, mas só para efeito de exemplo. Você tem o Galo, que é tradicional, vidro e tal.
Você tem um que é de plástico, que é bem mais barato. É de plástico, não importa o que tem dentro, entendeu? Uhum, Mas você vê a embalagem. uhum. E tem um que é de vidro, tem um formato que é totalmente diferente dos outros dois, Uhum. e ele é preto. E uma vez, que é o... Deixa eu ver aqui. É o Mondo. Mondo. E ele é preto, ele tem uma fonte diferente e tal. Só que uma vez eu olhei lá e eu vi que ele tava mais barato que os outros. Aí eu falei assim, como isso é possível? Eu fiquei assim, bizarro, assim, como que um... Porque eu assumi que era um produto premium, né? É Que uma ele é mensagem preto, contrária, né? Exatamente. exato. Eu falei, que é isso? Aí, e foi muito no-brainer comprar ele, sabe? Aí eu acabei comprando. Porque eu falei assim, como é? Tá de desconto. Às vezes é o preço do negócio mesmo, mas eles investiram numa proposta de linguagem para público premium. E isso é bizarro, cara. Muito bizarro. É, Porque não é assim, possível que e isso isso tá está tudo acontecendo. gravado na mente da gente, né, Vitor? Desde pequenininho a gente leu Sim. alguns símbolos que vão formando esses padrões pelos quais a gente se orienta, né? É igual, Uhum. eu vejo muito assim, a gente hoje não nasce mais gente, né, meu povo? Hoje nasce só gênio, já viu? O meu filho, ele é um gênio. Ele tem 2 anos e ele já consegue mexer no tablet, né? Nossa senhora, é um gênio. Aí eu falo, bota essa merda para rodar um peão, eu quero ver. Porque tablet, telefone. Daqui a pouco ele tá codando já. Não, porque não, tablet, telefone, cara, em todo lugar do mundo, um botão que tem um quadradinho no meio é parar, um botão que tem uma setinha para direita é para rodar, para dar o play. Você aprendeu isso, você aprendeu metade da história, cara. Concorda comigo? Isso é igual aquele teste do macaco, né? Que ele vai para poder ganhar um presentinho no laboratório. A gente vai sendo treinado desde pequenininho. Então, assim, o neuromarketing ele surgiu dessas questões, certo? E o Lindstrom, ele ficou famoso na ocasião, primeiro que ele é um dos nomes mais famosos em construção de marca do mundo. Ele era um cara já muito respeitado, e ele tinha essas dúvidas, e ele descobriu algumas coisas que chamaram muita atenção na época. Eu vou citar uma delas, por exemplo, a questão do cigarro, né? Ele falou assim, será que aquela plaquinha falando de doença atrás do cigarro, aquilo realmente tem algum efeito? Porque você pergunta para as pessoas, ela fala, não, eu tenho vontade de parar de fumar toda vez que eu vejo aquilo e tudo mais, tal. Aquilo funciona? Aí ele botou o pessoal no tubo e o que aquilo revelou? Primeiro, a hora que a pessoa, que é o fumante, ele vê aquele desenho, ele tem um sentimento de repulsa e aquilo ativa as áreas do cérebro respectivas a respeito disso. E aí, no de repulsa, quando ele vê aquilo, no mesmo tempo ele pensa, mas eu gosto de fumar. E no que ele pensa, ele tem repulsa, faz mal, mas eu gosto de fumar, ativa os centros de culpa do cérebro. Com essa culpa, eleva a ansiedade. E como é que um fumante faz para poder abaixar a ansiedade? Ele fuma. Então, assim, na prática, ele descobriu que, para quem fuma, aquele bichinho desenhado lá de um pulmão podre, ele gera mais vontade de fumar do que ele teria se não tivesse visto. Ou seja, para as pessoas que são o público-alvo, quem comprou o cigarro, aquilo ali ativa a vontade de fumar. Ele só tem efeito mesmo para quem não fuma, que vê e sente a repulsa e se afasta daquilo. E essa descoberta virou um monte de coisa do avesso. Outra, por exemplo, que chamou muita atenção era do sexo. Cara, antigamente a gente botava uma mulher pelada no anúncio e despejava dinheiro, aquilo virava venda. Era um negócio muito louco, sabe? Eu falava assim, pô, é sacanagem que seja desse jeito e tal, mas era incrível. Você botava mulher de biquíni e um botão vermelho, clique aqui, venda, 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 venda. E a gente pagava tipo R$ 1 e a gente tinha uns 3, 4, 5 mil views num anúncio. Era uma coisa louca. Aí depois de um tempo, começou as mulheres caírem e os homens pelados a bombar. Aí eu olhava e as pessoas não eram gays, assim. Eu abri o perfil das pessoas que estavam curtindo aquilo e não eram pessoas homossexuais. Eu falei, o que tá pegando? Qual que é o esquema? A maioria era homem que estava vendo aquilo. E aí eu descobri que foi quando surgiu a cultura do metrosexual. Ou seja, que os homens tinham aquela coisa do culto ao corpo, e o David Beckham estava em alta na época e tudo mais.
E a gente via assim, cara, como que sexo faz a coisa mobilizar em termos de publicidade, né? Ele foi estudar, foi fazer o teste, vamos ver se o que o sexo faz mesmo. E testando aquela coisa toda, fazendo as leituras no cérebro das pessoas, ele descobriu o seguinte: o cérebro, o sexo, ele realmente ele atrai o olhar das pessoas de uma forma que normalmente já não seria atraída. Ele realmente tem um poder de gancho para um anúncio de uma forma fenomenal. Só que tem o seguinte: ele assume o controle do pensamento a ponto das pessoas se desconectarem totalmente do tema do anúncio e só focarem no sexo. Ou seja, quando aparecia uma moça peituda de biquíni no anúncio de cerveja, as pessoas pensavam na moça e abandonavam a ideia da cerveja. Então, assim, o sexo ele é muito bom, mas ele vende ele mesmo. Ele não vende o produto. E daí muita coisa foi transformada. Você vê que, apesar de haver um amadurecimento cultural nosso a respeito da sexualização dos modelos, da própria sociedade em si, você vê que, mesmo com esse conceito, o uso de nudez na propaganda diminuiu muito na última década. Grande parte em função disso, porque a gente estaria vendendo outra coisa, né? Então, assim, muitas coisas foram sendo descobertas e o interessante é a gente usar isso na nossa prática do dia a dia, sabe? Como é que eu faço isso para a Web3? Como é que eu faço isso para poder vender propaganda? Então, um exemplo que a gente tem muito a se utilizar é os exemplos que a gente usa do copyright, as técnicas de copywriting, que muita gente chama de filtros de persuasão ou gatilhos mentais. Alguém já ouviu falar sobre isso, não? Gatilhos mentais já. O persuasão não. É a mesma coisa. Sim. É um nome mais bonitinho, é um nome chique para gatilhos mentais, né? O que é um gatilho mental, cara? É um elemento que, quando ele é disparado no cérebro, quando ele é ativado no cérebro, ele dispara algum tipo de ação. E a gente usa muito isso na redação publicitária, que é o copywriting no caso, né? Quando a gente está escrevendo uma copy, quando a gente está fazendo um texto para venda, a gente não fala com a pessoa que a gente está vendo ali. A gente fala com a vozinha que tem dentro da cabeça dela. Vou citar um exemplo. Todo mundo, cara, tem uma vozinha dentro da mente que nunca para de falar. Você já reparou nisso? No momento que eu estou aqui falando, tem uma vozinha com vocês pensando: nossa, é isso mesmo. Quando eu comprei o azeite era daquele jeito. Esse cara é chato pra caramba, hein? Mó palestrinha. Nossa, que maneiro, não sei o que lá. Cada um tem uma vozinha que não para. E essas vozinhas, elas vão se repetindo, elas tendem a ser parecidas quando eu estou falando de grupos de pessoas parecidas. O pessoal que gosta da Web3 tem uma vozinha interna que fala coisa muito parecida quando está assistindo um Space que nem esse nosso hoje. Uma pessoa que nunca ouviu falar de Web3 já tem uma outra vozinha completamente diferente nesse sentido. A gente fala com esta voz. Para fazer uma copy boa, você tem que pesquisar. Você tem que saber o que essa voz diz. Se você bota no anúncio um texto que pode não fazer sentido nenhum para quem está de fora, mas que fala direto no coração dessa voz, cara, tu marcou um gol, né? E para isso existem os tais gatilhos mentais, que tem muito a ver com, estão totalmente imersos na questão do neuromarketing. Os gatilhos são muitos, você acha nas redes sociais aí vários, certo? Mas os principais que eu diria é o medo e a vergonha, são os mais poderosos. O que é o medo da vergonha? Você pode ter preguiça de buscar aquilo que você quer para você na vida, mas o medo de perder te tira do lugar, certo? Então, o medo de não ter, o medo de ficar sem, o medo de não chegar, o medo de não ser aceito. Travou só pra mim? Tá travado? Pra mim tá normal. Pra mim Puta. também. Do nada o Andrezão travou total aqui pra mim, não tô ouvindo mais ele. E fala para ele que eu tô ouvindo ele, Vitor. Consegue sair e reentrar, por favor, André? Senão eu vou ficar aqui na solidão, não ouvindo nada. Pera aí. Por favor. Beleza. Twitter tá de sacanagem, velho. Que isso? Do nada. Eu tô normal, né?
Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo, normal. Ô, louco. Eu tô ouvindo Do os nada, dois, tava André. ouvindo os dois. Do nada ficou em branco aqui tudo. Eu tô Sumiu. escutando normal. Jimmy, bom dia. Bom E dia, aí, galera? Gus. E aí, E aí, tranquilidade pura? Gus? Pô, muito boa Voltamos. esse Space aqui, hein, velho? Boa. Aí, tô ouvindo de novo, André. Ah, Twitter tá de aí, ó, sacanagem André. aqui com Tá nós. zoando. Vou fechar essa parte do gatilho e aí a gente dá uma rodadinha de bate-papo com a galera. Aí, Boa. por exemplo, a parte do gatilho do medo vocês pegaram, né? Que eu tava falando agora. Eu peguei. Então Não sei demorou. se o Rod Sim. pegou. Sim, pode continuar. O medo e a vergonha são um dos gatilhos, talvez eu acho que o mais forte que tem, sabe? Por isso que é tão perigoso você usar essas questões de neuromarketing fora da ética e você incorrer seriamente em manipulação de público. E a gente vê isso muito acontecendo, principalmente em comunidade Web3. Eu já vi isso acontecendo várias vezes, cara, sabe? Mas isso é um assunto talvez para outro space, porque é muito longo. Mas o que é isso? Quando você trabalha o medo e a vergonha, você impele as pessoas a fazerem coisas que elas não estariam aptas no estado normal delas. Vou citar um exemplo que já aconteceu comigo na vida. Um médico tem um Mercedes e é um carro maravilhoso que ele se orgulha de muito tempo e tinha um trabalho que eu estava fazendo e as pessoas não conseguiam vender os carros de alto padrão e foram tentar falar com os médicos, eles não vão nas concessionárias. A concessionária tem que ir até o médico, né? É um comportamento bem comum no público de alto padrão. E nada conseguia fazer com que os caras topassem, nem sequer ouvir, ou ouvia e não comprava e tudo mais. Aí, explorando esse tipo de coisa, eu falei assim, cara, o médico, ele é muito preocupado com o padrão de vida dele, em ele parecer menos bem-sucedido junto aos colegas dele. Eu sei disso porque quando eu estou em reunião de grupo de médico no bar, o papo nunca é doença, é sempre dinheiro. E todos eles são mais ricos do que eu, né? Então chega para o doutor e fala assim, doutor, até quando o senhor vai ser o único carro 2015 do estacionamento do hospital? Vamos ver o que acontece. Cara, do nada começou a vender. E eu assim, que loucura, meu Deus. Ou seja, viver com um carro estava bem para ele. A sensação de ver todo mundo com um carro melhor do que o dele, a vergonha de parecer menos bem-sucedido, bateu no coração do cara e o cara aquilo mobilizou uma ação de compra, entendeu? Manda aí, Vitão. Isso me lembrou muito a estratégia que o Facebook teve para trazer, acho que era Stanford, se não me engano. Que eles estavam expandindo por universidade, né? Uhum. E aí eles tinham tentado colocar o Facebook em Stanford várias vezes e não conseguia. Aí eles falaram assim, não, você quer saber? A gente não vai em Stanford, a gente vai em Berkeley Exatamente. e na USLA, que é as do lado, que o pessoal faz festa junto e tal. E aí os caras tanto da USLA quanto da Berkeley vão falar assim, não, a gente por que vocês não estão no Facebook? Vocês não têm Facebook em Stanford? Exatamente. E aí o pessoal de Stanford ia clamar pro Facebook. É isso aí, cara. E isso é muito forte, sabe? Um outro gatilho que a gente tem é o da escassez. E tem um outro nome que eu esqueci. A escassez é de quantidade de coisas, e esse outro que eu esqueci é a mesma coisa, só que é a escassez de tempo. Ou seja, tem pouco, certo? Se você faz um stories para poder vender um produto e você fala assim, você vai mostrando lá um Reels, um videozinho. Olha, eu só tenho esses que estão na prateleira, tá? Nesse momento você está ativando um gatilho na mente da pessoa. Se ela quer, aquilo é uma ação para ela escrever na hora ali. Epa, reserva um para mim. Entendeu? Esse do medo, o da vergonha nem tanto, mas o medo e a questão da escassez, a gente tem um nome bonitinho na Web3 para esse tipo de gatilho, que é FOMO e FUD. Já ouviram falar disso? Ou seja, o que é o... Com certeza, o tempo todo, né? O que é o FOMO e o que é o FUD, se não esse gatilho, esse ponto do cérebro da gente que quando aperta, a gente faz alguma coisa até sem pensar.
Não necessariamente sem pensar, mas até sem pensar, né? Então existem essas coisas. Existe a prova social, que é quando você vê uma coisa que todo mundo está fazendo, igual aquele da rede social do coelhinho lá, do Friendstack. E aí, poxa, eu não posso ficar de fora. Todo mundo está fazendo, então deve ser bom. Se tem alguma coisa com uma prova social, se é um cara com muitos seguidores, está todo mundo fazendo, automaticamente aquilo dispara o movimento para eu poder fazer também. Alexa, silêncio. Aí, dentro desse esquema, a gente começou a ver um uso abusivo dessas técnicas para poder atrair público. E montou um monte de clickbait. Daí começou aquele cheirinho de pilantragem na internet. Todo mundo concorda? Quando a gente começa a ver as coisas assim, aí assim, não, vem aqui que é o melhor de todos. E você entra, não é melhor nada. Vem aqui que com esse curso você vai aprender. E você não aprende nada. Ou seja, essas técnicas desses gatilhos começaram a ser usadas de uma forma tão arbitrária que hoje ele tem um efeito contrário na cabeça da gente. Muitas vezes, quando você vê algum gatilho desse sendo usado, clique aqui e fale comigo agora. Eu vou te contar como fazer isso. Aquilo já fala assim, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o cérebro da gente tem um mecanismo de defesa contra a propaganda. Certo? Para que serve isso? Cara, se a gente não tiver alguma forma de se defender contra as propagandas da vida, a gente está pobre. A gente está morto. Então, o cérebro automaticamente vê e fala assim, epa, não. Epa, não. Virou propaganda, virou comercial, ele já desliga a parte instintiva, que toma as decisões, e ele liga imediatamente a parte racional, que vai fazer o crivo das coisas. Como que o Martin Lindstrom percebeu isso? Uma das coisas mais poderosas que ele viu no estudo dele era o unboxing, cara. Quando a gente assiste um unboxing de um produto no YouTube, abrindo a caixa, o cérebro da gente reage exatamente como se a gente estivesse abrindo aquela caixa. O poder de imersão e conexão emocional com aquilo é gigante e a gente nem percebe, né? Você sabe que não é seu produto, mas a sensação é como se fosse. É igual quando a gente vê um filme e chora com o personagem, mesmo sabendo que nada daquilo é verdade. A gente sente daquela forma. Na hora que aparece uma logo na tela, aquilo desativa completamente esses gatilhos e o cérebro entra em modo de defesa. Vai falar, epa, estão me vendendo alguma coisa. Epa, isso aqui é uma propaganda. Epa, eu já ouvi muita conversa fiada e mentirosa de propaganda. Epa, tá querendo arrancar meu dinheiro. E aí a gente tem um efeito reverso. Então, assim, na prática, quando a gente bota a nossa logo em qualquer anúncio, você liga o modo propaganda na cabeça das pessoas e toda aquela credibilidade que seria natural nossa, da nossa conversa no dia a dia, ela morre. E aí começa a virar um anúncio como se fosse a Ana Maria Braga falando que o leite Molico é uma maravilha. Ele pode até ser, mas a gente sabe que ela está ganhando dinheiro para fazer aquilo. E se tiver alguma coisa ruim, ela não vai falar sobre aquilo naquele momento, né? E aí criou-se esse dilema, assim, poxa, você usa logo nas coisas, você não usa. Se você não usa, você não informa. Mas se você usa, você cria uma desconexão do cliente com aquele produto. Aí, a Coca-Cola, que tem aquele vermelho muito famoso, fazia um anúncio. Cara, era um programa tipo esses American Idol, esses programas de auditório que tem os jurados. E a Coca-Cola, faz muito tempo que eu não leio um livro, vocês me perdoem se eu estiver errado, certo? Mas ela pegou e pediu para o balcão ser do vermelho, da cor da Coca-Cola. Não sei se era o balcão ou se era o fundo. Ela não queria a logo dela aparecendo. Ela só queria que tivesse o balcão e ela queria que tivesse a garrafa em cima da mesa, mas não com a logo virada de frente para a câmera, porque aquilo pareceria um anúncio. Que tivesse sempre virado de uma forma que não desse para ver a logo, para ficar o mais natural possível. E o índice de memória, de recall, de ativação do cérebro para a marca da Coca-Cola, mesmo sem a logo,
mais com aquelas cores e aquela garrafinha icônica na mesa, aquilo foi muito mais forte do que se ela tivesse colocado um oferecimento Coca-Cola aparecendo na tela. E aí, do meio desse samba todo, que eu queria muito chegar nessa conversa até 8h30 para a gente poder debater o tema daí por diante, eu acho que eu consegui, é assim, resumindo o neuromarketing, para a nossa vida, a gente entrar agora em Web3, a gente descobriu que o sexo, ele vende muito bem a propaganda, mas ele vende a si mesmo, não vende o seu produto. A mesma coisa acontece com os 4 tabus sociais, que são o sexo e o sangue, né? Política, esporte e religião. Toda vez que eu boto qualquer um desses temas, a probabilidade é que esse tema sequestre o anúncio para ele e assuma o conteúdo, a pessoa vai pensar no posicionamento dele sobre aquele time, sobre aquela religião, sobre aquela política e vai abandonar o conteúdo da sua mensagem, vai abandonar o conteúdo do seu produto. Então, esses 4 tabus, eles sequestram a mensagem para eles e a partir dali eles assumem o controle. Logo é muito importante para informar a marca, mas ela também informa que aquilo é uma atividade comercial e no momento em que você quer ter uma conexão genuína com as pessoas, você desliga essa conexão porque passa a ser uma coisa muito comercial. Você liga o sistema de defesa dos caras. E sem a logo, você consegue fazer uma conexão muito mais forte. Foi por isso que os youtubers ganharam força. Aquela ideia de falar sobre o produto numa bancada. Todo mundo sendo patrocinado morreu e o youtuber autêntico, que fala a verdade, critica o produto, aquilo ganhou uma força e hoje é comum como não era 10 anos atrás, certo? O uso da identidade visual ganhou muita força, ou seja, ter um padrãozinho de letras, de cores, de organizações visuais, tudo isso ajuda a fortalecer a marca, a transmitir o conteúdo de marca de uma forma que a gente não imaginava que era tão forte. E uma marca que usa muito isso é o Itaú. Você vê muitas propagandas do Itaú onde passam cenas boas, cenas de emoção, cenas que tocam o coração das pessoas, e sempre tem aqueles elementos laranja na tela, forte do Itaú, mas não aparece a marca ou quando aparece só no finalzinho. Eles usaram muito esse conceito, né? E somando tudo isso, a gente construiu um padrão de comportamento, de identificação das coisas que o cérebro da gente faz, até cair num livro que foi escrito há uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos atrás eu já acho, que chama Não Me Faça Pensar, que eu acho que é a bíblia do web design no mundo, que é tudo que você for fazer na internet, você faça de uma forma para que as pessoas usem os símbolos que elas têm na cabeça todo santo dia, usem as coisas que elas já estão acostumadas a fazer, se aproprie das informações que já estão dentro do cérebro das pessoas para transmitir as sensações, para convidar as pessoas a tomarem algumas atitudes e ações de forma que ela não tenha que pensar. Um exemplo simples. Se tem um botão ali e eu passo em cima o mouse e aquilo muda de cor, automaticamente eu entendo que se eu clicar ali acontece alguma coisa. Se eu passo o mouse ali e não muda de cor, eu já fico na dúvida, pode ser só um enfeite. Se eu clico na logo no topo do site, normalmente eu vou para home. Se eu não faço isso, eu quebro a experiência. No rodapé, mesmo que tenha tudo lá em cima, as identificações e os contatos, no rodapé é um lugar onde eu vou procurar mapa do site, endereço das coisas, todos os contatos. Se eu jogo isso no meu rodapé, eu estou indo ao encontro do senso comum, do que as pessoas esperam, e eu vou tornando a comunicação mais fluida. A partir daí, a gente começa a criar os anúncios, as peças de Web3, que é o que eu queria debater com vocês. Ficou entendido esse ponto até agora? This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Agora, tem dúvida? Porque praticamente só eu que falei até agora. Para mim ficou claríssimo, excelente. Eu tô com várias coisas aqui para falar na real.
Então manda. Queria abrir pra galera, quem quiser subir, levantem a mão, guys, que a prioridade é vocês poderem participar. Eu já faço pergunta demais aqui, mas enfim. O André, a Raíssa só perguntou o nome do livro O livro, que você estava mencionando. o do Lindstrom, chama A Lógica do Consumo. Isso. E o nome dele no inglês é Biologic, é biológica. É um trocadilho. Mas se você escrever Martin Lindstrom, Lindstrom, e você escrever Lógica do Consumo, uma capa amarela, ele foi tipo um best-seller, é fácil de achar. Boa. Deixa eu puxar aqui então, enquanto a galera sobe e o pessoal prepara aí as perguntas. Manda. Nossa, tem um monte de coisa que passou na minha cabeça quando você estava falando, então talvez fique um pouco aleatório, mas vou tentando conectar. Mas é engraçado como tudo se conecta. O neuromarketing se conecta com o que a gente vê em Web3, FOMO, FUD, que se conecta com o branding, que faz total sentido com a ideia de Creators Economy que a gente está vendo. Vou tentar desembaralhar tudo aqui que eu tava pensando. Porque assim como tudo, né, toda ferramenta, os gatilhos de escassez, urgência, Urgência medo, que eu não podem ser tenho, eu usados... esqueci. É esse nome que eu tinha esquecido. Isso, de urgência aí. Eles podem ser usados pro bem e pro mal, né? Então, o que a gente mais vê hoje na internet, realmente, é o robô do Pix, é o cara de aposta esportiva, é o grupo no Telegram com sinal de opção binária, que o cara usa de tudo isso, todos esses gatilhos, para entrar na mente da pessoa que tá precisando de dinheiro, de renda extra, por exemplo, e no fim do dia é tudo golpe, que a gente sabe, né? Não funciona nada disso e tal. E a galera ganha dinheiro justamente vendendo o curso sobre isso. Tem coisa que nem é Mas, golpe, por outro cara. lado, O problema é que quando a gente entra numa comunicação que já tá taxada desse jeito na audiência, você se iguala ao caldão e vira o bandejão do dia. Você acaba sendo lido como se fosse um enganador também, né? Exato, é a expectativa que você cria de valor, né, que você vai entregar. E aí entra um ponto, eu contei essa história esses dias, por que eu tô falando disso, né, tudo depende de como as ferramentas são utilizadas. Eu contei essa história esses dias, mas há 2 semanas teve um webinar, uma live do Alex Hormozi, que é um cara que eu tô acompanhando muito e respeitando cada vez mais. O cara ele tem uma empresa chamada Acquisition, e basicamente o que ele faz, ele entra em empresas que estão travadas no faturamento, que estão faturando entre 1 e 10 milhões de dólares. Ele entra no negócio e faz os caras faturarem 10 vezes mais, com alguns Tá dando uma picadinha em ti aqui pra mim. Pra mim também. Pra mim travou o Rodrigão. E travou? Pô, ele travar é sacanagem, aí ferrou. Voltou. Aí, voltou. Boa. Acho que deu a queda no Wi-Fi aqui, tá complicado. Onde que eu tava? No Hormozi. Enfim, tá dando outra queda aqui. Estão ouvindo? A gente tá ouvindo legal. Tô ouvindo. Beleza. Qualquer coisa me... Agora cortou. Agora cortou. Estão ouvindo? O que a gente faz? A gente espera? Agora voltou. Agora sim. Caramba, cara, que merda. Vamos lá, qualquer coisa eu passo pra alguém aí, vou tentar concluir. E aí, o Hormozi, ele faz isso basicamente. Ele produz conteúdo há 2 anos no YouTube, Instagram, TikTok, todo lugar. E ele fala sobre negócio, né? Crescimento de negócios, destrave, negociação, vendas, também fala aí de gatilhos, tudo isso. E essa foi a primeira live que ele fez, que realmente você acompanha a live, ela tem toda aquela estrutura que te prepara para uma venda no fim. Ele entrega um conteúdo insano durante 1 hora, e aí no fim ele começa a entrar ali no stack de valor que chama, né? Então, o que eu vou te entregar? Vou te entregar essa oferta principal, que é um curso, no caso dele era um livro, que também tinha em formato de curso, mesmo livro em curso, em vídeo, só que eu vou te colocar bônus 1, que é técnica XYZ, vou colocar bônus 2, bônus 3, bônus 4, bônus 5, e ele vai colocando o valor de cada um desses itens. Isso chama ancoragem de preço chama ancoragem de preço em copyright. Exato. Isso é uma técnica de venda. Exato. Então ele vai colocando ali os vários itens, cada um com seu valor individual, e no fim ele vira e fala o seguinte:
Cara, então isso aqui tudo vale, se eu não me engano, ali tava dando tipo $30.000 por tempo, conhecimento que ele Mas gastou você vai ter hoje só por tanto, né? Isso. E aí ele começou a entrar nesses slides, né? De 10, mas então eu não vou te vender isso por $30.000, obviamente. Não vou te vender por 10 mil, nem $4.000. Enfim, ele foi abaixando, né? Aí todo mundo já tava esperando, tinha 200 mil pessoas ao vivo, pra ter noção do tamanho do Caraca. cara. E ele foi abaixando. E eu já tava pronto pra comprar nos, sei lá, imaginando que pudesse ser $997, por exemplo. Ele falou, só hoje isso aqui vai sair De gratuito, graça. de graça. Foi uma pegadinha, aí mostrou a reação do pessoal que tava ali, porque ele tava num estúdio, e no estúdio você conseguia ver o pessoal ao vivo ali no Zoom, né, conectado com a câmera e tal. O pessoal chorando ali ao vivo e tal, porque é uma parada que só o que ele entregou no ao vivo durante uma hora já era um absurdo de valor. É algo realmente que se você para e aplica no seu negócio, você já consegue melhorar o seu negócio em 10 vezes. E além disso, você ia ter acesso a todo o curso e o livro, realmente, né, para você pegar toda aquela aula que ele deu e realmente entender na prática como você faz. Porque geralmente o pessoal passa o segredo, a estratégia, mas não o how, né? Não, tipo, não o como você vai fazer isso. E eles vendem o como. E ele foi vender o como, mas o como ele deu gratuitamente pra galera. Então foi algo que a conclusão é essa, né? A ferramenta tá ali. Ele usou todos os gatilhos possíveis, mas ele entregou tudo gratuitamente. E assim, ele não fez isso, ele deixa claro, ele não fez isso porque ele é benevolente e nem nada. Ele quer ganhar dinheiro, só que como que é a estrutura dele? Ele quer gerar o maior valor possível para as pessoas, poderem crescer o negócio delas, até chegar no momento que elas vão chegar ali em 1 milhão a 10 milhões de faturamento no ano e vão travar. Quando elas travarem ali, elas vão pensar em quem? Cara, eu vou atrás do Hormose para poder desalavancar meu negócio. E aí elas levam o negócio delas até ele, e é onde ele entra para É uma poder estratégia multiplicar por 10. de negócio, no caso, né? Exato. Mas assim, é o ponto, né? Ele gera tanto valor genuíno de que realmente querer ajudar as pessoas, que ele constrói uma marca extremamente forte. Que aí volta pro ponto do início, que é o branding, e a importância do branding. A importância que a gente conecta agora com o Creators Economy, que é justamente as pessoas que entram e veem aqui as redes sociais como uma forma de gerar valor. Não tem problema nenhum monetizar, na minha visão, não tem problema nenhum você fazer curso, treinamento, se você tiver sempre entregando um valor absurdo para aquelas pessoas que são ali a sua audiência. E ele trabalha muito essa questão, né? Ele gera muito valor gratuito para depois, obviamente, entrar nas empresas das pessoas. E hoje, quando alguém fala Alex Hormozi para mim, na minha cabeça, automaticamente vem o quê? Excelência. Aquela foi a memória que foi criada. Isso, vem excelência, vem comprometimento, né? Eu sei que ele se compromete com o que ele entrega, tudo que ele entregou, todo o conteúdo que eu tive contato dele até hoje, foi um conteúdo que sempre superou as expectativas. Por isso que hoje me remete à excelência, me remete a uma pessoa que tem uma experiência absurda no que faz, que realmente, se eu tiver um negócio que tá travado em 1 milhão a 10 milhões, quem sabe um dia, né? Eu posso bater na porta dele que ele vai me ajudar pra caralho do dia pra noite, e aí sim, ele consegue realmente chegar no objetivo dele, que é trazer as empresas para dentro do portfólio dele e poder crescer. Mas fazendo isso, ajudando os outros de graça. Ao mesmo tempo. Eita, ó a Siri aqui me dando um caldo. Um dos maiores problemas que eu sinto isso na internet, da gente na Web3 sim, ele consegue realmente chegar igual no o meu Nossa, aqui em casa. peraí. Desculpa que a Siri deu doido aqui, pode falar. Um dos maiores problemas que eu vejo na Web3 é que a gente trabalha gatilho demais e a gente tem valor de menos para apresentar, certo? Então, assim, a gente vê muito isso nessa questão do FOMO. É muita expectativa sobre o que vai ficar de fora, vai vender, ou seja, é muito FOMO, é muito foguete para pouca festa. A gente fala muito, é muito hype, é muita emoção, mas na hora de oferecer alguma coisa mais concreta, a gente é precário. Eu converso muito de Web3 com as pessoas de fora da Web3 para poder sentir o drama, achar caminhos, ter a visão de mundo das pessoas de fora, certo? E que eu observo assim, mas para que eu preciso disso? Por que eu tenho que ter um NFT para poder tokenizar, eles não usam esse termo, né? Para poder tokenizar o acesso das pessoas na faculdade, se o banco de dados já serve? Para que tem que abrir carteira se é só eu conectar minha conta do Google lá e já resolve tudo para mim
e ainda me conecta a tudo que eu tenho de Google na vida aí, porque todo mundo está no Google. Ou seja, a gente ainda não tem um valor concreto para poder suplantar Putz, travou de novo aqui essas pra mim, André. questões. Travou? Que merda, cara. Pra mim tá normal aqui. Mas se quiser subir... Puta, eu não tô ouvindo o Vitor também. Eita, Acho que é o problema do Rod, né? Nesse momento. agora. E agora? Gus, consegue falar alguma coisa só pra eu ver se... Hello? O Gus é o Também único não? que eu tô ouvindo. O Vitão e o André eu perdi aqui. Não tô ouvindo. Fala pra ele que a É, gente o tá ouvindo Rodrigão. ele. Ô, Gus, falou. Eles estão te ouvindo, tá, Rod? Boa, eu só tô ouvindo você, Gus. Não tô ouvindo nem o Vitor, nem o André. Eu vou Mas sair e enfim, voltar. só deixa eu... Eu vou sair e voltar, peraí. Se vocês puderem, Vai sair e André voltar, o e André. Vitor, reentrar, O please. Seoff também tá saindo e voltando. Estão aí. Estão reentrando. Cara, eu tô causando esse space hoje, hein? Puta que pariu. Mancada, hein, Rod? Mancada, hein, Rod? Meu Wi-Fi que tá caindo e voltando toda hora, velho. E aí às vezes dá Deve bugada ser isso aqui. mesmo. Se não for pra André, causar, eu deixa nem eu ver se entro. tô te ouvindo Tá ouvindo agora, Rodrigo? Cara, não tô ouvindo, André. Gus, fala alguma coisa, por favor. Alô? Alô, Tá me alô. escutando, O Rod? Gus tá falando, gente? Não tô ouvindo o Gus Gus tá. agora. Ixi. Meu Deus. Ixi. Alguém me ouve? Vitão, fala alguma Tá me coisa. ouvindo? Gus, você me ouve? Tô te ouvindo. Cara, enfim, vai atrapalhar o space pra caralho. Vai aqui do jeito que der, se eu estiver ouvindo, vão tocando marcha aí, tá? Beleza, Tá, beleza. Eu estão acho me que eu ouvindo? eu não tô ouvindo o André. Eu tô Eu ouvindo o tô, André. Você Tá me ouvindo o ouve? André? eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo o Gus e o Vitão agora, só não tô ouvindo o André. Ih, Rod. Hoje não é seu dia. Mas enfim, pô, Tá. já Pera, tô Vitor, vamos causando fazer o space. Podem seguinte. mandar bala aí. Só vai me avisando, Vitão, Vamos por fazer o favor. Vai, seguinte. fala alguma coisa. Eu queria abordar agora essa questão de tantos gatilhos, de tantas questões de técnica usada para poder vender o Web3, mas com que ela acaba não entregando esse produto no final das contas com tanta clareza quanto a gente gostaria de ter e por fim a gente acaba queimando o filme da tecnologia como se fosse uma charopada para enganar otário. Eu já tive essa leitura de um monte de gente, principalmente ligada ao marketing. E aí, assim, enquanto o pessoal fala isso, eu vou descendo e subindo, que eu queria só fechar a conversa hoje com algumas coisas práticas que todo mundo pode usar de neuromarketing para poder trabalhar no Twitter, trabalhar seu projeto e coisa assim, beleza? Beleza, Tô descendo. perfeito, Andrezão. Eu tenho umas coisas pra comentar depois também. Que acho que vai ser legal. Enquanto isso, eu vou passar a palavra, né? Aproveitar e passar a palavra de hoje. A palavra de hoje é mentalidade. E é até legal porque casou com o tema de hoje. Não foi proposital, mas acabou casando. Então, a palavra de hoje é mentalidade. E o Andrezão tá subindo aqui. Boa. Faz o teste aí do áudio aí. Alô, 1, 2, 3, testando. Boa. Demorou. Tô te ouvindo. Você ouviu aí, Rod? Mas enfim, manda em bala aí. Tá, não ouviu então. Mas pode Segue lá, pode Vitor. continuar, Andrezão. Tava falando lá. Lá eu? Não, eu Assim, ia falar sobre gatilhos, né? manda. Acho que tá com delay, Andrezão. Tá Tá com aparecendo, delay mas entre não nós. tem como fazer. Manda lá. Eu vou dando uma pausinha. Tá. Uma coisa que eu vi que achei bem legal, cara, é que Creator Economy é bem... Os creators, eles têm que fazer muito com pouco, né, querendo ou não. Porque antes as empresas, elas tinham uma equipe de marketing enorme e tal. E hoje os creators, eles são... muitas vezes eles e mais outra pessoa no máximo, para fazer todo o trabalho de marketing, que na verdade é o trabalho deles, né, querendo ou não, porque de atração de público, de mídia, né. Uhum. E aí eu vi um negócio que eu achei muito legal, que usa, claro, gatilhos mentais. Foi um cara que ficou bem famoso era um rapper, e ele fazia colaboração com várias pessoas de lugares diferentes do mundo. E aí eles falaram, e aí essa que foi a grande ideia. A ideia que explodiu a carreira dele foi fazer um conteúdo rápido, que aprenda a pessoa
conta uma história, porque cada Reels era com uma pessoa do mundo diferente, entendeu? Uhum. E era uma série, então era seriado. Então a pessoa ela queria ver o próximo, queria ver o próximo, queria ver o próximo. Ele aplicou várias técnicas ali, então prende a pessoa porque é uma coisa diferente. É uma história, então a pessoa vai ficar por mais tempo dentro daquele vídeo isolado, mas ela vai querer ver os próximos porque é uma série, porque você nomeou como uma série. Podia ser só um monte de vídeo jogado ali, mas como ele amarrou isso dentro de uma série, não, essa é uma parte 1 de uma série, essa é a parte 2 de uma série, e aí a pessoa vai acompanhando. Igual série mesmo, normal. Eu achei isso daí legal, usou alguns gatilhos mentais Uhum. para um conteúdo super simples, mas que foi esse conteúdo que foi essa série que lançou a carreira dele. Então acho bem interessante isso. Quando a gente abre o YouTube hoje, por exemplo, você vai ver um monte de coisa assim, filme tal, flopou, não sei o que lá, é ruim. Você vê muitas coisas parecidas, porque a pessoa precisa captar o olhar da pessoa e fazer com que ela clique de uma forma muito desesperada, porque a concorrência está muito grande. O que eu vejo que aconteceu com a gente foi assim, isso começou a ser usado de uma forma tão indiscriminada que a gente já não aguenta mais abrir a primeira página do YouTube, cara. Porque tanta gente vendendo gatilho, dando tiro na sua cara, é tanto gatilho disparado que você já se imuniza a todos eles. A gente está desenvolvendo resistência a essas técnicas igual bactéria faz com um antibiótico. Já teve essa sensação de que eu já não acredito mais nisso? Então, assim, Sim. o que eu penso, assim, a Web3, ela nasceu a partir da Web2, correto? Só que aí ela começou a criar outros valores e à medida que o mercado foi se encolhendo, a pressão que existe por todo mundo, por venda, por se manter existindo e tudo mais, ela começou a tomar conta de uma certa maneira onde todo mundo migrou para o mesmo caminho e virou um mar de gatilho, cara, como se você fosse um alvo com um tiro apontando para ti o tempo todo. Isso é ruim para nós, porque de uma certa forma a gente acaba construindo um pouco daquela imagem, daquela marca de um ambiente vazio, de um ambiente com muito foguete para pouca festa, que é o que está saturando em algumas outras redes e que a gente, por falta de conteúdo, por discussão, vamos dizer assim, aleatória, né, sem um objetivo claro, acaba mergulhando. Então, assim, eu acho que a gente precisaria retornar um pouco para a raiz do valor, para aquilo que o Rodrigo falou, sobre por que eu estou aqui, o que tem de tão bom a ponto de fazer com que eu volte, e usar a técnica para comunicar essas coisas, para atingir as pessoas de uma forma mais contundente, sabe? Então, assim, de uma certa maneira, como é que a gente pode usar isso numa comunicação da web, ou seja, para fazer o seu... Peraí que chegou uma mensagem aqui. Não, tá tudo certo no serviço. Tá certo. Como que a gente pode usar isso na nossa propaganda, na nossa comunicação, nos nossos tweets, no nosso projeto? Primeiro, eu tenho que ter uma ideia clara daquilo que eu quero comunicar. Ah, André, mas isso é óbvio. Beleza, pergunta para um artista o que ele quer fazer com a obra dele. Ele vai dar 3 voltas e não vai conseguir me dar uma frase clara que traduza a obra dele e impacto na vida da pessoa. Ah, eu mostro o meu eu. Cara, o seu eu é importante para você. Para a audiência, para a pessoa. Que impacto aquilo tem? Qual é a promessa que está embutida naquele produto que está ali? Vamos pegar o assunto do último encontro nosso. Quando a pessoa colocar um quadro seu, um NFT seu, em algum lugar importante da casa dela, qual é a promessa que está embutida ali? Ela vai se sentir mais como? Não você, ela. Para que aquilo serve na vida dela? Então você tem que ter isso em mente, certo? E aí na hora de comunicar, pensa no seguinte, na hora de fazer um post, na hora de fazer um site, na hora de fazer uma imagenzinha lá para o Twitter, a gente nunca lê os anúncios. A gente escaneia. O que isso quer dizer? A hora que passa um anúncio, um tweet na sua frente, você desculpa, você dá uma escaneada no olho com aquilo tudo. Naquela escaneada de menos de 1 segundo, você vai ter a chance de mostrar para a pessoa, olha, isso aqui
é sobre isso. Aí eu chamo isso da primeira etapa da comunicação. Você tem que fazer a coisa de uma forma que a pessoa bater o olho, ela saiba do que se trata, use os elementos que fazem parte do universo daquela pessoa, igual a Maisena fez, o concorrente da Maisena no caso, né? Para poder identificar o que você é e do que você se trata. Se é uma hamburgueria, por exemplo, um hambúrguer gostosão. Ah, mas isso não é inovador. Beleza. Inventa uma outra coisa, então, se você não gosta, que seja inovadora, mas que comunique isso com muita clareza no primeiro olhar. A pessoa gostou daquele anúncio, gostou daquele tema, anúncio não, gostou do tema, ela topa ir para uma segunda etapa da comunicação, que é as coisas descritas em tópicos. Olha, a gente é uma hamburgueria que fica em tal lugar, eu estou usando elementos fora da web, porque é mais fácil. Foi mal, galera. Eu estou usando elementos de fora da web porque é mais fácil de a gente entender isso na vida prática e depois migrar para o digital, certo? Mas se é uma hamburgueria, eu tenho esse tipo de hambúrguer aqui que é fritado na grelha com azeitonas, inspirado no sul da Itália. Então, assim, essa é a característica forte. Epa, é hambúrguer, primeira etapa, me pegou. Segundo, tem essas características que é da Itália que são muito fortes. Eu li 3 itenzinhos, 3 bullets ali embaixo, e o anúncio me pegou. Caraca, que maneiro! Depois dessa segunda etapa, aonde eu entendi por alto o que é e me interessei, aí eu topo ler um texto inteiro sobre aquele tipo de hambúrguer. E aí vem a terceira etapa da comunicação, que é a parte mais detalhada da coisa toda. Então, vou falar sobre o meu projeto de NFT. Primeira tela, uma imagem que mostra o que ele é de uma forma, uma imagem pode ser um texto também, viu? Um escrito, o que for. Que mostre para as pessoas o que aquilo ali tem a ver com o universo dela. Do que o anúncio se trata. Pegou o gancho, eu venho para o segundo ponto, que é uma descrição breve do produto. O que aquela coleção tem de diferente, que pode ficar tanto em texto, na imagem lá que você está postando, ou no próprio lead do Twitter em cima, nos textos que a gente escreve lá com a hashtag ABCOD. Depois que eu gostei desses dois, aí eu topo clicar num link e abrir uma página. Ou eu topo clicar naquele ver mais e abrir o texto inteiro do Twitter Blue, do modo pago. Mas naquele modo que aparece antes de eu abrir o mostrar mais o Twitter Blue, eu já tenho que ter tido a primeira e a segunda etapa da informação. Ficou claro isso ou não? Essas etapas? Pra mim ficou um pouco assim. Depois eu vou ver o gravado, mas pra mim ficou assim. É que é bastante detalhe também, né? A primeira etapa, dizer o que é que veio. É de comer ou de passar no cabelo, certo? A segunda etapa, se a primeira me pegou, eu vou para a segunda, que é a informação em tópicos. Leio 3 ou 4 linhazinhas, assim, 4 é demais, 3 linhazinhas no máximo, 3 itens, que diz o que eu sou. Epa, gostei. Me encantou, agora eu topo ler um texto maior. E aí eu vou para essa terceira etapa. Use a logo o mínimo que você puder. Se não puder ficar sem, tem um momento que é importante colocar a logo ali. Você está se comunicando como uma empresa, como uma instituição. Tem momento que não. Você vai colocar uma mensagem de bom dia. Você pega a mensagem do bom dia, que é uma conexão emocional. Você bota uma logo ali, cara, matou a conexão emocional. É uma propaganda que eu estou vendo, né? Agora até minha voz está sacaneando, não é só o Twitter, não. Use menos a logo. Tenha uma identidade visual consistente, ou seja, concreta, bem desenhada, a ponto dela poder se repetir em todos os lugares e a pessoa identificar facilmente qual que ela é. As cores, os padrões de organização dos elementos, o estilo, a fonte, que é a letra. Abusa disso. Evita, a menos que seja parte do seu negócio, evita falar sobre tocar nos 4 tabus sociais, que é sexo e ou sangue, religião, política e futebol. Você pode usar isso, mas você leva em consideração que isso pode sequestrar o tema. Vou pegar um exemplo. Um dos personagens do Rio Friends, o Dev,
Eu vejo muito que o dev reclama que, assim, as bombas vêm tudo para cima da gente. Os caras têm as ideias maneiras, tudo bacana, mas a bomba depois vem pro dev resolver. Agora se vira e faz isso acontecer. E o dev que eu criei, ele é botafoguense. Porque o botafoguense, ele tem aquela coisa de sofredor, assim, ele tem um estigma. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Ou seja, eu estou me apropriando desse conteúdo, dessa informação. O Botafogo é um time onde o flamenguista ele se dá bem, o vascaíno ele se dá bem. Se eu pegar um flamenguista, o vascaíno vai virar a cara. Se eu pegar um vascaíno, o flamenguista vira a cara. Se eu pego o Botafogo, para ser o time do Node, que é o personagem, eu estou pegando a parte do futebol que conecta todo mundo, e eu estou, ao mesmo tempo, aproveitando isso de uma forma positiva para o meu objetivo, que é mostrar, que é o brincar com essa questão do dev, de que encarar todas as bombas que a gente resolve no marketing e depois sobra para o desenvolvedor fazer aquilo acontecer. Então, assim, evita esses gatilhos, ou use isso de uma forma que... Esses tabus, desculpa, ou usa isso de uma forma que vai ser produtiva para o seu negócio, certo? O que mais que tem? Cor eu falei, bota valor na coisa e... o resto eu acho que não é melhor não entrar, porque senão a gente começa a dispersar muito. Com essas pouquinhas coisas a gente consegue fazer coisa muito bacana, cara. É a sensação que eu tenho. Dúvidas? Boa. O Rodrigão levantou a mão aí. Manda, chefe. Fica à vontade, Rodrigão. GM aí, bom dia. Bate-papo aí sensacional. Que isso? Andrezão é monstro, né? Andrezão, eu acabei subindo só por quando você estava citando, né, esse último tópico e trouxe a questão dos artistas e tudo. Eu senti assim que eu precisava acrescentar um olhar dentro da sua fala, tá? Que eu entendo? O artista como um todo, a grande maioria, né, de artista mesmo, que já vem aí de uma trajetória, quando ele chega aqui na Web3, ele fica meio que perdido em um âmbito principal e chave. Ele vinha de um formato onde a sua arte era feita para estar em algum lugar, que seja em algum ambiente, casa, escritório, sala, enfim. E aí ele vem aqui para a Web3, e a Web3 ele entende que ali é só ele apresentar a arte dele e pronto. Ela meio que não tem esse papel que antigamente ele tinha, que é o principal, de ocupar algum lugar, dela comunicar com alguém e esse alguém gostou, que isso é o que eu mais vivenciei, né? Não é nem tanto o artista que precisa trabalhar isso, ele chega numa exposição, tá lá o trabalho. Ele tá na galeria, chega alguém, poxa, adorei essa tela aqui, essa escultura aqui, ela vai caber em tal ambiente meu. Ou um decorador, ou um arquiteto que vai fazer esse papel. Já aqui na Web3 é totalmente diferente, e ainda tem o culto do PFP, que apagou muito a imagem do NFT Art. Então, assim, eu subi mais só para trazer esse adendo dentro da sua fala, e aí ainda tem um outro universo que o artista mesmo, né, de NFT Art, ele ainda tem que entender como que ele vai atuar para poder trazer esse outro lado que você apresentou aí tão bem. Então, eu só queria trazer esse ponto aí de observação. Eu queria ouvir a opinião de mais alguém que não fosse o Rodrigo a respeito desse tema, para a gente poder tocar num ponto depois. Apesar de já ter passado um pouquinho do tempo, mas eu acho importante, só para a gente não deixar a questão morrer. Pode ser o Rodrigo ou o Vitor mesmo, ou alguém mais queira subir. Acho que o Rod não tá ouvindo. Mas eu acho Coitado. que... o Rod ficou de fora, ficou de escanteio ali. Eu acho que é difícil dizer, porque eu não sou artista e é difícil, eu nunca pensei nesses aspectos, né? Pois é. Mas sim, a questão é, quando você tem um quadro em casa, quem que vai ver aquilo ali? Né? Porque, assim, eu acho que muitas vezes você representa
você compra uma arte para representar uma faceta da sua personalidade, talvez, né? Para aquilo fique exposto. Quando você coloca um quadro na sua casa, só vai ver quem for próximo de você o suficiente para estar, né, na sua casa, sua família, seus amigos e tal. Mas o mundo vai até uma certa camada ali de social, certo? De intimidade. Quando você tem isso digital, você aumenta essa área de visibilidade daquela arte, né? É um uma outro coisa que você escopo, né? mostrava. Exato, é um outro escopo. Quando é uma PFP, você tem um lugar familiar, que é o PFP. Todo mundo tem o PFP o tempo todo, em toda a rede social, desde o WhatsApp até o LinkedIn. Se você usa um PFP, e aquele PFP, ele é uma representação mais forte da sua personalidade online. Então, quando alguém compra um NFT que é um PFP, ela quer representar alguma coisa da personalidade dela online e ela está usando a melhor vitrine possível. Aí você tem a arte, fine art. Tem gente que usa fine art de PFP, mas é raro, não é tanto. Eu tô começando a ver muita gente usando arte como banner, também NFT como banner, né, de Twitter. Porque são espaços, né? São espaços digitais que você consegue povoar e ter visibilidade para cumprir o objetivo daquela arte, que é você, na minha opinião, pelo menos é por isso que eu compro arte, que é para representar uma faceta da minha personalidade Da para sua outras pessoas. personalidade. Cara, eu adorei essa colocação, Vitor. Andrezão, Diga, mestre. só antes de você seguir, o Vinícius Debon, ele fez algo bem legal que eu até agora não tinha visto ninguém fazer e até mesmo nenhum artista também fazer, e que é algo que já está aqui no meu cronograma para mim poder fazer. Ele pegou uma arte da coleção dele lá, nova, da iBid, né, que são aqueles olhos, e mandou fazer impressão, fine art, colocou na tela e tá lá decorando o ambiente dele que grava os vídeos. É um exemplo. Eu gostei muito dessa colocação do Vitor e dessa lembrança sua também, Rodrigo, porque se esse dilema que você está passando agora de um artista, de vários artistas, que vem de um mundo onde as coisas eram concebidas de uma maneira e de repente se comportam num mundo novo de forma completamente diferente, que é igual ao marketing também, é a mesma coisa. Nada funciona como antes nesse universo de cá, certo? Se isso é uma coisa tão importante e tão inerente, por que a gente não está debatendo isso abertamente todos os dias nos Spaces? A gente é formador de cultura, cara. A gente é formador de opinião. A gente está aqui sendo ouvido por pessoas que a gente não tem ideia de quem seja, plantando questões que vão ser debatidas na próxima conversa de bar onde que elas tiverem. Então, assim, a gente não está aqui para encher o rabo de dinheiro só. Se puder, ótimo, sabe? Mas a gente não está aqui só para isso. A gente está aqui para quê? Para formar cultura. A gente precisa pegar um terreno que só tem mato, igual o povo fala, e transformar isso aqui em alguma coisa palatável. Então, cabe a você que é artista que está aqui, chamar o público, levantar a questão e falar assim, gente, já pararam para pensar que isso acontece? Como que a gente faz? Quais são os nossos valores? O que é importante daqui por diante? O que a gente vai construir desse momento a partir de agora? Esse que é o grande lance da gente estar aqui, entende, chefe? Eu acho que o grande lance é esse. Vamos para o Space, vamos debater isso, ao invés da gente ficar brigando porque a Binance fez isso, porque não sei o quê. Cara, o que pertence ao nosso universo? Aonde que o universo da arte se conecta, da arte tradicional, se conecta com a arte digital? Se você pegar as principais galerias de Rio, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, as principais do país em termos de arte, você vai ver que elas têm lá uma seção de NFT, uma seção de arte digital no site delas. O que tem lá? Aonde você se conecta com esse universo? Aonde você não se conecta? Que dores essas galerias têm e você não tem? Que dores você tem e ela não tem? Aonde vocês podem se conectar? Vamos chamar alguém de galeria para fazer um space? E aí vamos discutir o tema com propriedade?
Eu acho que essa é a nossa chance, cara. A gente, como formador de opinião, seja nesse café, seja em qualquer lugar, subindo no Space para trocar uma ideia, a gente tem esse papel diante das pessoas. Cabe a nós chamar para si a responsabilidade que tem, entendeu? Não é mole, não é fácil, mas é para isso que a gente está aqui. É a visão que eu tenho. É o nosso papel diante dessa história toda. Boa demais. O Andrezão, o Rodrigão, o Gus. Eu vou ter que sair aqui, eu não sei se o Rod tá ouvindo agora. São 9h15 também, né, chefe? Eu tenho uma reunião agora. Ô, Rod, você tá escutando, Rod? Fala com nós, Rod. Eu só não tô escutando o Vitão. Pô, Opa. eu não tava falando com ele. Fala que... Ele não tá ouvindo você, Vitor, mas o resto tá bom. Ô, Gus, fala pra ele que a Não gente gosto de tá você, Vitão. se despedindo já. Ô, Rod, o Vitor falou se tem algum problema de ficar até 9h30. Brinks, tá se despedindo já. O Gus trollou Ele demais. passou a palavra? Já. Você já passou a palavra? Já. Passou a palavra. Ô, Gus, o Rod aí, o Vitão me dá a liberdade aqui. Se você viu o anúncio ontem lá dentro do Empreendendo. Mano, eu vi e eu tô muito... Tu ganhou Mano, sorteio, meu querido. Mano, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não tenho sorte em nada nessa vida. Mas essa área de NFT tá me dando uma sorte, velho. Peguei um NFT raro esse final de semana. Ganhei um sorteio do Rodrigão. Cara, eu não sei. Acho que eu vou migrar, hein? Vou migrar. É só Você passar... tá no lugar errado, Gus. Eu tenho que passar a carteira pra você, ô Rodrigão? Isso, eu tentei te mandar mensagem aí, não tem jeito, eu ia te mandar no Discord, acabei esquecendo aí, aproveitar aqui agora, depois você me manda lá no Discord. Tá. Você sabe como que faz, né, Gus? Você sabe como que faz, né? O quê? Passa a carteira, você pega Boa. a tua MetaMask. Vitão, tá falando alguma coisa? Tá. Ou não? Vitor tá. Tu pega a MetaMask e aí você pega lá, vai estar Private Key. Aí você compartilha essa aqui aí. Não, essa aqui... Calma aí. Sacanagem. Vou fazer isso. Você é meu Buda. Tutorial de como entregar sua wallet. Errado não tá. Bom, pessoal, vou ter que ir lá mesmo. Gus, encerra pra nós aí. Fala aí os adiós aí. Andrezão, Eu queria agradecer a todo mundo, chefe, pelo tempo, pela paciência. Espero que tenha conseguido ajudar de alguma forma nesse tema, que ele é muito cheio de pontinhos isolados e fica complexo quando a gente espalha pela mesa, mas depois que entende para trabalhar, ele é bem útil. Boa. E eu quero uma parte 3. Estou clamando por uma parte 3. Eu também. Valeu, Tinha pessoal. umas perguntas pra fazer, mas foi bom hoje. Topzera. É nóis, Rod. Tamo junto. Guys, tamo juntássimo. Péssimo aqui o Twitter, minha conexão também. Somos os dois, ficou uma combinação perigosíssima. André, valeu demais, velho. Valeu demais mesmo pelo papo. E, guys, quem puder acompanhar depois no YouTube, Spotify, quem não acompanhou tudo, vai estar lá. Só botar Café com NFTs. Tamo junto, meus queridos. Até amanhã, espero que resolva aí o Twitter e minha internet. Valeu, guys. Abraço valeu, todo mundo. Tchau.